Olá, bem-vindos a bordo. Hoje nós vamos estudar a respeito de função modular. Função modular é uma função que pode ser definida da seguinte maneira: f de x é igual a x para x maior ou igual a zero. E f de x é igual a menos x para x menor do que zero. Isto é o que a gente fala a respeito de função modular. Essa é a definição de função modular. Vamos ver um exemplo. Se, por exemplo, a gente tiver assim, uma função que eu vou escrever como sendo função modular a mais simples de todas. F de x igual ao módulo de x. Repare que aparece a função marcada, bonitinha, e repare que o x aparece dentro de um módulo, que vai caracterizar a função modular. É a nossa variável está dentro de um módulo. Se tivesse um módulo no meio de uma expressão, não seria função modular. A característica é exatamente ter uma variável dentro do módulo. Por exemplo, embora esse aí já seja um exemplo, bora colocar mais exemplos. F de x igual ao módulo de 2x mais 1. É uma função modular. Aí você pode virar para mim e dizer, mas é uma função do primeiro grau. Sim, uma modular do primeiro grau. Mas o importante é que se aparecer um x, uma variável, dentro do módulo, nós chamamos de função modular. Poderíamos também ter algo do tipo f de x igual ao módulo, ou módulo de x elevado ao quadrado, menos 5 módulo de x mais 6. É uma função modular também, porque apareceu uma variável dentro de um módulo. Mas qual a diferença para uma função que vem toda dentro do módulo? Por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. A forma de resolver. Nós temos aí duas formas, dois critérios diferentes na hora da gente resolver, porque uma está englobando toda a função, a outra está englobando somente a variável. Por enquanto, a gente precisa somente entender que, se eu tenho uma função em que o x aparece dentro de um módulo, eu digo que essa função é uma função modular. Vamos ver como é que se comporta agora o gráfico de uma função modular. Hora do print, se alguém for tirar um print. Tem como descer um pouquinho mais a tela, porque não dá para pegar o último exemplo. Tem, sim. Inclusive, esses xizinhos aí são limitadores para que eu não... Essas marcações que eu fiz são limitadores para eu ter certeza que cada tela você consegue tirar o print screen sem problema. Mas pronto. Acho que eu desci um pouco mesmo do delimitador. Pronto. Vamos nós. Gráfico da função modular. Vamos ver. Se eu tenho uma função como... Deixa eu botar aqui que vamos fazer o gráfico. Gráfico da função modular. Se eu tenho uma função f de x igual a módulo de x, eu vou começar pela mais simples, módulo de x, e alguém vira para você e diz, olha, eu quero
que seja traçado o gráfico dessa função modular. E como você não tem a menor ideia de como começar a sua função modular, você faz aquela coisa básica, que é atribuir pontos em X e calculamos as imagens em Y. Então, se eu tiver, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e esses 5 exemplos vão ser suficientes para a gente começar a traçar nosso gráfico. Então, quando eu tenho um gráfico com pontos como esse, na hora que eu vier substituir na função, vamos lá, me ajudando, menos 2 substituído no módulo vai ficar 2. Menos 1 substituído no módulo vai ficar 1. Módulo de 0 é 0. Módulo de 1 é 1. Módulo de 2 é 2. Se ainda assim eu não conseguir uma boa visualização na hora que estivermos traçando o gráfico, nós atribuiremos mais pontos. A princípio, eu vou achar que isso aqui vai ser suficiente para a gente e vou traçar um gráfico envolvendo esses pontinhos iniciais da gente. Vamos ver como é que vai ficar. Tracei o gráfico, eixo X, eixo Y, eixo abscissa. Vou marcar os pontos importantes para a gente aqui. No caso foi o ponto mais 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto menos 1, o ponto menos 2. Vamos marcar algumas imagens também. 1, 2. E vamos ligar esses pontos. O menos 2 nós vamos ligar com o 2. Então, está aqui a nossa primeira marcação. O menos 1 vamos ligar com 1. O 0 vamos ligar com o 0. O mais 1 vamos ligar com o mais 1. O 2 vamos ligar com o 2. E vamos desenhar aqui, ó. Vamos fazer uma retinha ligando estes pontos. Eu estou vendo que os pontos estão alinhados, então eu estou ligando com uma reta. Tá tão maravilhoso não, mas dá para a gente ver que ia ficar uma reta quebrada ali no meio, porque existe uma simetria, né? A gente percebe uma simetria, graficamente falando, a gente já percebe que essa função, ela tem uma parte crescente, uma parte decrescente, ela é toda positiva ou nula, no caso do 0, ela além de crescente, decrescente, ela toda positiva, né? Estudamos o sinal, estudamos o crescimento, e tem um outro detalhe também, ela é par, né? Ela é simétrica em relação ao eixo Y, e com essa simetria a gente pode dizer que ela é uma função par. Então vou botar aqui o eixo Y, ó. Com essa simetria, então ela é uma função par. Então esse é o gráfico da nossa função modular. Paramos aí. Bons ventos a todos.